Clareou da rodada começando para falar um pouquinho sobre os jogos do final de semana, especialmente campeonato italiano e também seu PSG, que, atenção, não é líder do campeonato francês. A gente tem treta no Milan rolando, atenção, importante. A gente precisa falar sobre essa Juventus do Thiago Motta, Douglas Luiz sendo muito criticado por aqui, então vou falar sobre isso. E a gente também tem vitórias da Inter, da Atalanta. Que mais? Muita coisa para a gente falar por aqui. Então, se você está chegando agora no canal, falamos de futebol europeu, Liga dos Campeões, Itália, um pouco de campeonato francês, de futebol francês, na verdade, e de futebol brasileiro quando envolve o Bahia. Tem quadro semanal falando do Bahia por aqui. Então, se você ainda não está inscrito, confere aqui, ó, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e vamos para a vinheta. Muito bem, vamos começar com o campeonato italiano, que tem o Napoli como líder, vamos falar sobre isso, e a gente fala de PSG e de Mônaco, líder do campeonato francês, na reta final do vídeo, tá bom? O Napoli venceu o Como por 3-1, é um Napoli que tá mostrando uma solidez defensiva bem importante e alguns personagens aparecendo para uma temporada em que a gente tinha muitas dúvidas após o caótico ano passado. Vamos lembrar que o Napoli nem classificou para nenhuma competição europeia. E a gente tinha muita dúvida de como seria esse Napoli. Perdeu o Osimhen, que, querendo ou não, era o artilheiro, era talvez a grande estrela assim, dessa equipe, mas trouxe um técnico de pulso muito firme, que pediu reforços específicos, que quer jogar de uma forma específica e que tem conseguido controlar, acreditem se quiser, os ânimos de uma cidade que já é assim, e de um clube que vive a flor da pele. Era a grande dúvida, né? O quanto que o Conte ia conseguir controlar um pouco desse caldeirão que é o Napoli, e ele está conseguindo. O Napoli tem, na temporada, são 9 jogos, 7 pelo Campeonato Italiano e 2 de Copa Itália. Ainda não perdeu, tá? Tem, na Copa Itália, desculpa, tem uma derrota no Campeonato Italiano. Então tem uma derrota, são 2 empates e 6 vitórias. Mas atenção, 19 gols marcados, 5 gols sofridos apenas em 9 jogos. Então, assim, tem uma defesa muito sólida nesse momento. Para a gente pegar, por exemplo, o PSG sofreu 8 gols, a Inter já sofreu 9 gols, o Milan já sofreu, acho que são 13 gols, o Napoli só sofreu 5. Só quem tem defesa melhor do que o Napoli no campeonato italiano é a Juventus, que aí, vamos combinar, só tem 1 gol sofrido justamente nesse campeonato, nessa última rodada, quando empatou com o Cagliari em 1-1. A gente já fala sobre esse jogo. Então, atenção para esse Napoli. O Lobotka fazendo grande temporada, ganhando um protagonismo muito importante como o regista, realmente, o maestro dessa equipe do Conte. O Lukaku, que ainda não está em forma, indo bem. O David Neres sendo um jogador importantíssimo, fez gol também na rodada, sendo um jogador para entrar sempre no segundo tempo e colocar mais energia, dar passe, ser decisivo. Então, é um Napoli para a gente ficar de olho no futebol italiano, porque afinal não está em competições europeias, o que, para a administração do elenco, faz muito bem nesse momento, diferente dos outros concorrentes de Inter, Juventus, Lazio, Milan, enfim, falando aqui dos principais, Atalanta, Roma, todos eles têm uma competição europeia, não é mesmo? Então, o Napoli é uma equipe para a gente ficar de olho. Vou passar rapidamente na Atalanta, que goleou o Genoa por 5-1. É verdade que o Genoa está lá embaixo, tá? Na zona de rebaixamento. Mas é uma Atalanta que, ano após ano, vai mostrando a sua força, e o Gasperini, mais uma vez, encontra um jogador, acho que aí não foi nem tão recuperação,
como ele fez com o Scamacca, como ele fez com o De Ketelaere, mas tem o Retegui, que veio inclusive do Genoa, sendo esse destaque. É o artilheiro do campeonato, fez no jogo contra o Genoa, deixa eu ver aqui, os gols foram... É uma tripleta deles, é um hat-trick deles, o Ederson brasileiro também marcando gol e o De Roon também fazendo um gol. Mas o Retegui é o artilheiro do campeonato italiano, junto com Marcus Thuram, que também fez 3 gols na temporada. A Inter venceu o Torino por 3-2, então só dar esse destaque aqui do Retegui, porque é um jogador que eu falei lá no início da temporada que achava que podia brilhar muito nessa Atalanta, veio para substituir um jogador que foi muito importante, o Scamacca, que está lesionado, volta só no ano que vem, e vinha com essa expectativa grande e está correspondendo. Eu tinha uma expectativa de que ele realmente brilhasse um pouco mais numa equipe de mais destaque, brigando por coisas maiores, e tem acontecido, ao menos nesse início de temporada. Passando para a vitória da Inter, 3-2 sobre o Torino. A Inter que, depois da derrota no derby, poderia ter mostrado um pouquinho de instabilidade. É uma Inter que sofre mais gols do que a da temporada passada. A gente percebe que na defesa é uma Inter talvez mais desatenta, assim, taticamente eu acho que não é uma Inter que mudou, mas parece mais desatenta na defesa, então tá sofrendo mais gols, em comparação aqui, por exemplo, como eu mostrei para vocês, pro Napoli, a Inter já sofreu 9 gols na temporada, o Napoli sofreu 5, a Inter sofreu, a Juventus sofreu 1 gol no campeonato italiano, na temporada, na verdade, porque na Liga dos Campeões também não sofreu, então é algo pro Inzaghi ajustar. Já marcou 20 gols, é uma Inter que tem no seu ataque, para mim, mais peças, é uma Inter mais forte no seu ataque, porque tem uma evolução do Thuram muito grande, e uma Inter que não depende mais do Lautaro Martinez, né? O Lautaro não começou bem a temporada, agora já marcou gol na Liga dos Campeões, marcou gol não nessa rodada, mas na penúltima. Então, nos momentos em que o Lautaro não vai tão bem, a Inter tem se virado, porque eu acho que tem jogadores de mais qualidade agora no seu elenco do que tinha antes. Deixa eu só comparar aqui. O ataque no campeonato italiano, a Inter tem o melhor ataque, são 16 gols marcados em 7 partidas. Depois vem o Napoli, depois vem o Milan com 15 gols, e só depois vem Napoli e Lazio, cada uma com 14 gols. Então é uma Inter que segue muito forte, que tem o Thuram brilhando, que tem alternativas muito interessantes na defesa, no meio campo. Vale lembrar que nos últimos jogos o Barella não jogou por conta de uma lesão muscular, deve voltar agora no pós-data FIFA, mas ainda assim conseguiu ser a mesma Inter. Então o Inzaghi consegue ter resultados mesmo não estando necessariamente com o que a gente imaginava que era a Inter principal, mas é uma Inter que segue girando bastante, né, fazendo essa rotação, e que antes eu acho que perdia um pouco de qualidade quando fazia a rotação, acho que agora perde menos, então segue, enfim, sendo uma das favoritas. Ainda vai enfrentar o Napoli, né, obviamente nesse primeiro turno. A Inter vai, eu acho que, se eu não me engano, tem a Juventus ainda antes, então a gente ainda vai ter Juventus e Inter se enfrentando, e Inter e Napoli, e obviamente jogos que podem já fazerem o Napoli se descolar, ou o negócio apertar ainda mais. O Napoli tem 16 pontos, Inter 14, Juventus, Lazio e Udinese com 13 pontos. O Torino, que a gente via lá em cima, já começa a cair um pouquinho, inclusive uma pena a lesão do Zapata. Também teve ruptura de ligamento cruzado anterior com lesão do menisco também, assim, nossa senhora, hein? Tá todo mundo, gente, assim, é algo realmente para se olhar, tá? Para entender com cuidado o que tá acontecendo. Passando agora para o jogo da Juventus, atenção, não saiam daí que eu ainda vou contar para vocês a treta do Milan, desobediência total, vou contar para vocês, e
Não esquece de deixar o like se você ainda não deixou, confere se está inscrito no canal. Dona Juventus empatou com o Cagliari em 1-1, tomou o seu primeiro gol na temporada de pênalti, que foi justamente de quem? De Douglas Luiz, que já tinha feito um pênalti na Liga dos Campeões e agora entrou novamente e fez outro pênalti. Ele tem, acho que ele já entrou em 7 ou 8 jogos, mas ele tem 220 minutos apenas em... Deixa eu abrir aqui a Juventus, gente. Peraí. Não estava aberto aqui, só mais para eu falar certinho. A Juventus tem 9 jogos na temporada e o Douglas Luiz esteve em apenas 220 minutos. Acho que ele foi titular em apenas uma partida e ele está sendo muito, muito criticado. Foi o segundo jogador mais caro da janela. Ele jogou na última partida 28 minutos, na anterior Liga dos Campeões 29 minutos, antes disso 28 minutos, contra o PSV 15 minutos na Liga dos Campeões. A Juventus ainda não perdeu na temporada, atenção, é uma das equipes que ainda não perdeu na temporada, né, junto com, se eu não me engano, Mônaco, City e Arsenal, e tem mais um que eu tô esquecendo, talvez seja... O Liverpool, não lembro agora, mas a Juventus ainda não perdeu na temporada. É um Douglas Luiz que parece ainda completamente não adaptado. Realmente, assim, quando ele entra em campo, ele ainda não se encontrou, ele parece um pouco ainda um peixe fora d'água nesse momento, nessa Juventus. Não sei se é uma questão de adaptação, não sei se é uma questão de não estar 100% físico, não sei se... É também algo de confiança, porque ele chegou e não foi logo titular, e aí talvez isso tenha atrapalhado um pouco a adaptação, não só tática, né, mas um pouco ali da adaptação dele mentalmente falando, mas assim, é preocupante, porque a gente já chega a 9 jogos na temporada, e não é que o Douglas Luiz ainda não foi bem, é que ele tá indo muito mal, não é que ele não tá comprometendo, ele está comprometendo nesse momento. E é um jogador que a gente viu na temporada passada, assim, ele era um dos principais jogadores ali, top 2, top 3 do Aston Villa, fez uma temporada incrível, fisicamente, tecnicamente, ele estava em todos os lugares do campo, e aqui parece que ele tá sempre atrasado, parece que ele tá sempre no lugar errado. Então, para quem questiona por que o Douglas Luiz não está sendo titular, e eu questionei isso ali nos 2, 3 primeiros jogos da Juventus na temporada, eu não questiono mais, porque quando ele entra, ele não tá indo bem. E aí, assim, é um jogador muito caro e de muita qualidade para você desistir, tá? Eu acho que é algo para tentar se resolver. E aí, cabe, obviamente, ao Thiago Motta, nos treinamentos, enfim, numa parte interior, né, que a gente vê, numa parte fora campo, mas que a gente não vê, que é entender. É físico, é adaptação, ele não tá treinando bem por algum motivo mental, alguma coisa emocional. O quanto que eu posso ajudar nisso aqui, porque eu acho que é um jogador que não pode, assim, não dá para desistir do Douglas Luiz ainda. Mas é preciso entender o que tá acontecendo, porque nesse momento ele não merece ser titular, ele não merece ter mais minutos. Mas não dá para simplesmente abandonar. Então, vamos entender o que acontece com o Douglas Luiz, porque a gente sabe da qualidade do Douglas Luiz, a gente viu a temporada dele na temporada passada, mas já tem muitas críticas, e vamos ver como que essa situação vai acontecer. Passando agora da Juventus... só dar um destaque aqui positivo pro Conceição, que entra... assim, chega muito bem nessa Juventus, velocidade, qualidade, personalidade, muito bem. Ele, inclusive, na partida contra o Cagliari, deixa eu só, para eu não falar besteira aqui, foi ele mesmo. Ele foi expulso no finzinho por simulação. Achei exagerado, tá? Porque não foi pênalti, claro, mas achei exagerado. Acho que tem uma carga ali, enfim, acho que no fim das contas ele acaba realmente caindo. E não achei que foi uma simulação tão bizarra para ele receber. Na verdade, acho que é o segundo cartão amarelo, aí ele leva o vermelho. Mas enfim, achei um pouquinho
desnecessário. Seu Vlahovic perdendo gol que não pode perder, vamos falar a verdade, seu Vlahovic, para quem quer ser artilheiro, para quem quer ser o cara dessa Juventus, não dá para perder esse tipo de gol não, meu amigo. Não dá, não dá. E destaque também para o Kalulu, uma pena gigantesca a lesão do Bremer, para mim era o melhor zagueiro brasileiro em atuação. E outra lesão de ligamento, né? Rompimento de ligamento anterior cruzado, também com lesão no menisco, assim, perde temporada, enfim, agora recuperar. Mas, assim, uma grande pena, mas deixo o destaque pro Kalulu, que foi bem nessa Juventus. A Juventus foi na defesa com o Gatti e o Kalulu. Normalmente, acho que era o acho não, né? Era o Gatti e o Bremer. Foi com o Gatti e o Kalulu foi bem. Então, ao menos para a Juventus, essa boa notícia. Vamos agora falar do Milan, que perdeu para a Fiorentina num jogo loucaço. Resumindo, tivemos 3 pênaltis na partida, sendo que os goleiros defenderam todos. O De Gea da Fiorentina defendeu 2 pênaltis do Milan. O Milan que parecia estar à beira de uma crise de nervos a cada momento, não só nessa partida, mas na temporada. O Fonseca chegou criando um certo ruído ali com as lideranças da equipe, com Theo Hernandes e com Rafael Leão. Parecia que a vitória no derby, venceu a Inter por 2-1, poderia trazer um pouquinho de tranquilidade para o Paulo Fonseca trabalhar, para a equipe confiar um pouco mais nele, para as coisas desenrolarem, mas desde então as coisas não foram bem. O Milan tinha 2 vitórias, 2 derrotas consecutivas, e aí teve 2 vitórias... Calma. O Milan tinha duas vitórias consecutivas, incluindo essa para a Inter, e agora vem de 2 derrotas consecutivas, incluindo, claro, a derrota na Liga dos Campeões por Bayer Leverkusen, ainda que tenha acordado no segundo tempo, derrota, e agora a derrota para a Fiorentina por 2-1. O que aconteceu? Foram marcados 2 pênaltis para o Milan, e o Theo Hernandes e o Abraham bateram, cada um, obviamente. O De Gea defendeu os pênaltis. E até aí, assim, tirando o fato de que, beleza, 2 jogadores, né, tiveram pênaltis e o De Gea defendeu, beleza. Só que no fim da partida, o Fonseca revelou que estava pé da vida, porque o batedor oficial do Milan é o Pulisic, e que ele não sabe porque desobedeceram ele em campo e que quem bateu foi o Theo Hernandes e o Abraham. Então, assim, não é que desobedeceram uma vez, desobedeceram 2 vezes. Então, mostra que o clima tá conturbado, o Paulo Fonseca não tem a confiança e a obediência dos seus jogadores. No início da temporada, ele colocou o Theo Hernandes e o Leão no banco, porque disse que por uma questão de... Não disciplinar, porque eles fizeram algo errado, mas por uma questão de postura, de que os dois, assim, não estariam trabalhando o suficiente, treinando bem, enfim. E ele fez isso meio que para mostrar que ele que mandava. E o negócio não foi bem, não, porque ninguém tá obedecendo ele em campo. Então, é algo pra gente ficar bem de olho, porque não acho que vai parar por aí, tá? O Paulo Fonseca é um técnico, assim, de muita personalidade, ele é muito direto, ele não é de meias palavras. O Milan, com esses resultados, com essa desobediência em campo, o negócio é virar bola de neve. Então, vamos ver o que acontece com esse Milan. O Milan tem na próxima rodada o Udinese, que tá brigando bem no campeonato, então é jogo complicado. E aí depois tem Clube Brugge pela Liga dos Campeões, Bolonha e Napoli. Depois vem o Monza e o Real Madrid. Enfim, não sei não, viu? Não sei não. Destaque positivo para o Pulisic, que é o melhor jogador do Milan na temporada. Desde a temporada passada já faz, assim, uma temporada absurda. E, sinceramente, ele é tudo que a gente achava que o Leão seria.
quem está sendo é o Pulisic. Enfim, pra gente falar mais um pouquinho aqui de quem brilhou e de quem apagou na temporada, claramente quem brilhou foi o Napoli, quem apagou na rodada, além do Milan, foi o PSG. O PSG empatou em 1-1 com o Nice fora de casa. O Luiz Henrique foi a campo no ataque com Dembélé de volta, Barcola e Colomani, mais uma partida desastrosa do Colomani, foi substituído no intervalo. O primeiro tempo do PSG foi bem ruim, viu? Foi, assim, sonolento, completamente sem criatividade, chato, burocrático, não mostrou nada. No segundo tempo, deu uma melhorada, acho que foi um segundo tempo um pouquinho melhor do PSG, mas ainda assim não conseguiu a vitória. O PSG ainda não perdeu no campeonato francês, tem uma derrota na temporada, mas na Liga dos Campeões, né? Porém, não é o líder do campeonato francês, porque tem o Mônaco, esse sim, que não perdeu na temporada ainda, indo muito bem. O Mônaco tem 9 jogos na temporada, 7 vitórias e 2 empates, 18 gols marcados, 7 gols sofridos. O PSG tem 22 gols marcados, 8 gols sofridos. São 6 vitórias, 2 empates e uma derrota. O PSG na próxima rodada tem o Strasbourg e depois o PSV pela Liga dos Campeões. O gol do PSG foi marcado já no segundo tempo, empatando a partida, né? Porque estava perdendo para o Nice, com um gol do Nuno Mendes, com passe do Dembélé, inclusive. E os atacantes estão devendo, assim, era natural uma instabilidade do Barcola, é um jogador jovem. O Dembélé não é esse jogador que resolve todas as partidas. E falta um centroavante, falta um cara melhor ali na frente. O Gonçalo Ramos volta só no fim do ano. O Asensio, e talvez seja uma boa notícia, voltou no fim do jogo, ele estava lesionado, então, até então, é o jogador que melhor fez o papel de falso 9 que o Luiz Henrique quer. Então, vamos ver como é que ele faz agora depois da volta da data FIFA. O Colomani, assim, é uma pena, o Luiz Henrique já deu a ele várias chances e não tem condição. Ele, assim, tem um bloqueio emocional aí que acabou o Colomani. É uma grandíssima pena, enfim, o PSG tem que entender como resolver esse bloqueio, essa questão aí de confiança do Colomani, porque, assim, é outro jogador do que veio da Alemanha, assim, é realmente complicado. E que mais? O Lee Kang-in, que eu acho que é um jogador interessante, é um jogador versátil, mas não é esse jogador para ser o falso 9, como o falso 9 foi muito mal, inclusive, não é esse jogador que vai mudar o PSG de patamar. Então, eu acho que o PSG ainda tem todas as condições de dominar esse campeonato francês, mas é para ficar de olho nesse Mônaco, porque é uma equipe muito bem treinada, é uma equipe que tem físico, mas que também tem qualidade. Já destaquei aqui algumas vezes os 2 laterais brasileiros, em especial o Wanderson, nessa temporada, porque o Caio Henrique passou a temporada passada inteira praticamente de lesão, então ele tá voltando aos poucos, ainda não é o titular absoluto desse Mônaco, mas eu acho que tem condições, inclusive, de fazer isso. E tem também quem que eu ia falar? O Ben-Seguir, que é bom jogador também, aparecendo. Tem alguns jogadores experientes, o próprio Zakaria, o Balogun é outro jogador interessante, já são, se eu não me engano, ele tem 3 gols na temporada, deixa eu ver se eu falei certo. Isso, são 3 gols na temporada. Então, assim, é um Mônaco pra gente ficar de olho, ainda não perdeu na Liga dos Campeões. Eu tenho falado aqui que pra mim pode ser a surpresa da temporada desde antes, e não óbvio para ser campeão da Liga dos Campeões, mas quem sabe para dar muito trabalho pro PSG, a depender aí da situação, complicar realmente a vida, e tirar pontos de grandes na Liga dos Campeões, complicar a vida de outros
gigantes. Vamos ver então. É isso, minha gente. Vamos ver essa semana que é mais que aparece de vídeo por aqui, porque temos uma data FIFA. Então, fiquem ligados no canal. Não esquece de deixar o like antes de sair do vídeo. Confere se está inscrito no canal e, claro, comentários por aqui. Eu leio todos. Quando vocês não fazem comentários ruins, no sentido de desrespeitosos, eu curto tudo. E de vez em quando eu respondo, porque não dá para responder tudo. Pra galera que chegou, inclusive, aí do vídeo do Bahia contra o Flamengo. Ah, mas você não assiste jogo do Flamengo. Não assisto mesmo e não vou assistir. Assisto jogos do Bahia e o adversário do Bahia. O Flamengo, pra mim, não é a minha perspectiva. A minha perspectiva é sempre a do Bahia, tá bom? Então é isso, gente. Tchau.